Boa noite a todas e todos. É um prazer muito grande estarmos aqui juntas e juntos mais uma vez na live, né, do nosso querido Ágora Espírita. Hoje, com o nosso amigo Arivaldo Montalvão e até quase agora nossa amiga Cessa Lima, né, que também está conosco na live de hoje, mas acho que a internet dela deu algum probleminha, ela caiu aí. Né? Hoje nós vamos tratar sobre espiritismo Espiritismo, Promoção e Assistência Social. É um tema hoje promovido pelo eixo, né, Espiritismo, Políticas e Promoção Social. É muito bom ter todas e todos aqui. Boa noite para Maria Paz e para todas e todos que aos poucos forem chegando e fazendo parte do nosso trabalho na noite de hoje. E para que as pessoas possam se apresentar, eu vou pedir primeiro a Cessa Lima que dê as boas-vindas ao nosso público. Cessa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, né? Junto com o amigo Montalvão, Alexandre Júnior, que é meu irmão do coração, para que possamos trocar um pouco, né? Mais uma vez, conversarmos à luz da doutrina espírita dos temas tão necessários, né? Para o nosso cotidiano. E é um prazer. Eu também represento a Fraternidade Espírita Gamaliel, de Jaboatão, dos Guararapes, região metropolitana do Recife. E estou aqui para aprender com os meninos, né? E poder trocar dentro das nossas experiências aí nessa área. Muito, muito satisfeita em estar mais uma vez Montalvão, aqui. Montalvão, dá boa noite aí, pessoal. Então, boa noite, né, a todos e a todas que estão chegando já por aí, né? Maria Paz, Eliana, Sandra, Sheila, Valquíria, todos que estão chegando por aí, que possa ser uma noite proveitosa, né, de um diálogo frutífero, para que a gente possa, de alguma maneira, né, como o César já colocou aí, a gente aprender alguma coisinha a mais, né, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa jornada diária, né, e que os ensinamentos aqui, né, que cada um colocar aqui, possam contribuir para isso, né. Então, uma boa noite a todos e a todas, e agradecer desde já a presença de todo mundo, né, e mais uma vez ao Ágora por estar proporcionando esse espaço para todos nós. Nós aqui ficamos felizes. Primeiro, vamos agradecer a nossa voz da consciência, a gente está aqui. Verdade. Um abração aí para também sempre é muito bom. Então, para a gente dar importância da temática das discussões sociais e do entendimento do que vem a ser as políticas sociais de uma visão de quem vive essa relação, até para que a gente possa estabelecer aquilo que é de direito, né? Quais direitos a gente não tem e tal, e essa discussão ela é sempre muito bacana e ela é sempre muito bem-vinda aqui, né, no Ágora. Em que pese a gente tem um artigo, já falei sobre ele, mas é importante, eu acredito, que relembrar esse artigo, foi escrito por Cessa, que está lá, chamado Espiritismo, Políticas e Promoção Social, e esse artigo ele traz uma discussão muito rica, não é, com relação à temática exposta. Como também o SAPS da Federação Espírita Brasileira, que é um material aí produzido por eles, é um material, eu considero, embora a minha opinião vale pouco, porque não é minha área de atuação, mas assim, é um material rico, né, que pode trazer substância para que os centros espíritas possam se inspirar na construção de suas demandas. E aí eu vou começar por Montalvão. A primeira pergunta da nossa noite de hoje é: qual a relação que podemos estabelecer entre os problemas humanos e a política social na construção de um mundo mais justo? Então, né, só relembrando uma coisa que Cessa já colocou aí na apresentação dela, né, que nós estamos aqui enquanto espíritas, né, para discutir determinadas temáticas, né. Então, sempre com tentando fazer esse olhar, né, desse olhar espírita sobre
os problemas humanos, né, sobre aquilo que aflige a sociedade, né, porque não adianta a gente ter uma serenidade apenas em cima de um Monte Everest, vamos dizer assim, né, mas que é preciso que a gente encare os problemas da vida, né, os problemas sociais, os problemas humanos, e que a partir, né, da doutrina espírita, desse arcabouço teórico, filosófico, a gente possa compreender o mundo em que a gente vive, o mundo em que a gente está inserido, né? E se a gente for prestar atenção, os problemas humanos, eles vão surgindo ao longo do tempo. Relembrando aquele estudo, aquele debate que a gente fez sobre a questão do progresso, a partir de Leon Denis, né? Então, o progresso vai e vem, né? Então, é como se fossem as ondas do mar. Então, os problemas humanos vão surgindo no decorrer do nosso processo evolutivo, do nosso processo encarnatório. Então, é preciso a gente entender que nem sempre os problemas humanos vão ser os mesmos. Então, como esses problemas humanos também, eles vão passando por modificações, as políticas sociais também, para atender esses problemas, elas vão se modificando ao longo do tempo, vão se aprimorando, vão colocando cada vez mais essa política social como um direito à cidadania e não apenas como uma questão, vamos colocar assim, de esmola. Porque se nós formos ver, as primeiras legislações de política social, de promoção social, de combate, de alguma maneira, à desigualdade, elas são as políticas muito restritivas e no sentido muito punitivo. Por exemplo, as primeiras políticas sociais que nós vamos ter para um problema humano é com relação ao trabalho. Então, de você forçar as pessoas a trabalharem. Então, em alguns momentos você vai ter isso mais claro ou não. Então, e aí você vai tendo um conjunto de legislações, né, a lei dos pobres e outras leis que vão surgindo, de alguma maneira forçando as pessoas a trabalharem. Então, num determinado momento, a gente vai ter uma reformulação dessa lei, por exemplo, aonde vai ser garantido àquelas pessoas que não recebem uma determinada renda, que elas possam ter uma complementação da sua renda. Então, veja, vai e vem essas políticas. E se a gente for ver, nos tempos atuais, nós vamos ver a mesma coisa. Então, pegando aquela ideia de Denis, né, de Leon Denis, dessa ideia do progresso, como essa maré que tem as suas cheias e as suas vazantes, as políticas sociais também, de alguma maneira, vão nessa corrente. Em alguns momentos a gente consegue avançar, em outros momentos nem tanto, pode haver retrocesso ou não, mas os problemas humanos estão aí. E é preciso que nós enfrentemos esses problemas humanos. Por exemplo, se nós pegarmos aí lembrando... esqueci o nome, Deolindo Amorim, quando ele escreve o seu livro, né, O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele faz essa relação. Por exemplo, ele vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a questão do aborto. Então, ele traz algumas problemáticas humanas, alguns problemas humanos, e como nós devemos, enquanto espírita, encarar esses problemas humanos para exigirmos, para reivindicarmos políticas sociais que possam, de alguma maneira, trabalhar essas questões, amenizar essas questões. Porque também nós temos que lembrar que esses problemas humanos não se resolvem e não se encerram em uma única, vamos colocar assim, encarnação. Então, esses problemas humanos vão persistir enquanto nós, enquanto indivíduos, não conseguirmos superar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, enquanto não conseguimos realmente construir um mundo mais justo. Só para lembrar aqui que aquela lei que todo mundo fala, que nós vamos debater isso um pouquinho mais na frente, que fora da caridade não há salvação, mas as pessoas esquecem que essa lei começa com a justiça. E onde é que vai ser? E como é que a gente vai construir um mundo mais justo? O que é a justiça? É justamente a gente fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. É a gente conseguir abrir mão de algo nosso, de algum direito, não vou dizer abrir mão de um direito, mas de abrir algo que a gente queira para disponibilizar ao outro. Então, quando a gente conseguir chegar nesse estágio de justiça, aí sim a gente possa ter um mundo mais justo. Lembrando aqui também que a gente já discutiu algumas vezes o livro O Reino, de Herculano Pires, quando ele fala da construção do reino, como esse mundo mais justo, vamos colocar assim. E lembrando, segundo ele, segundo Herculano, que não há atalhos. Então é preciso nós enfrentarmos esses problemas humanos. E eu vou trazer aqui, pelo menos é o que eu estou conseguindo lembrar aqui agora, por exemplo, pegando
o Brasil, né? Pegando a nossa história enquanto país, enquanto a construção de uma sociedade. E existem dois grandes problemas humanos que nós enfrentamos desde enquanto a nossa existência enquanto país, vamos colocar assim, enquanto sociedade, né? A questão da escravidão, consequentemente do racismo, e a questão do machismo, por exemplo. Então, são dois problemas humanos que afligem, que fazem parte da estrutura da sociedade brasileira. Então, temos que pensar políticas sociais que enfrentem essas duas problemáticas. Temos aí, com relação ao racismo, um conjunto de políticas afirmativas que visam o combate à discriminação racial. A mais conhecida delas, e geralmente a mais polêmica, a política de cotas, como uma forma de você trazer esse setor populacional, né, a população afro-brasileira, para as universidades, de onde elas sempre foram excluídas. Porque a gente vai lembrar, né, que o estudo, que a educação no Brasil, sempre foi, vamos colocar assim, um privilégio. E aos poucos é que a gente vai colocando isso como um direito de cidadania. Porque sem educação, não há como a gente formar, a gente criar um homem novo que é fundamental para a construção desse mundo mais justo. Então, a gente tem um conjunto de políticas que visam a valorização, por exemplo, da cultura afro-brasileira. A gente sabe que nas escolas públicas tem uma lei que não seria apenas para a escola pública, que incentiva e que obriga você colocar para os alunos, discutir com os alunos a cultura afro-brasileira. Porque se a gente for ver, o racismo, a cor da pele é apenas a porta de entrada. Né? É a ponta do iceberg da questão racial, da discriminação racial. Porque por trás disso tem a cultura, tem o jeito de ser, o jeito de se vestir, o jeito de se falar, toda uma estética cultural que tem por trás disso também, e que acaba sofrendo discriminação, preconceito. Então, veja aí o caso recente, eu esqueci o nome agora do rapaz que morreu lá no Carrefour. Então, vejam, um problema humano que aflige a sociedade brasileira, que nós ainda não conseguimos resolver. Nós sabemos que não vai ser uma lei que vai mudar todas essas questões, que você tem que ter, além da lei, uma mudança muito mais profunda da própria sociedade, do próprio homem, compreender essas questões como um problema humano e que a gente crie políticas públicas, políticas sociais que tentem amenizar de alguma forma e quem sabe algum dia a gente possa não estar mais falando aqui de discriminação racial como um problema humano, sobretudo aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, né? E a outra questão que eu coloquei, a questão da mulher. A questão não só da mulher, mas do gênero. Do que, por exemplo, o sociólogo francês Bourdieu vai chamar de dominação masculina. Então, vejam, não sei se as pessoas conhecem, por exemplo, a história de Maria da Penha, né? Que ela sofreu 2 tentativas de assassinato por conta do marido, né? Uma foi, se eu não salvo engano, foi a sabotagem no chuveiro elétrico, e outro foi que ela dormindo, ele deu 2 tiros nas costas dela, que foi quando ela ficou paraplégica. Então, veja, isso é um caso emblemático, mas quantas e quantas mulheres ao longo da história sofrem por conta dessas questões, da gente enxergar a mulher, da gente enxergar, que eu digo, né, a sociedade de uma maneira em geral, enxergar a mulher como inferior, como sendo submissa ao homem, e todas essas questões que a gente conhece. Então é preciso a gente criar políticas sociais, políticas públicas, que valorizem, por exemplo, a participação da mulher na política. Porque, veja só, a maior parte da população brasileira é de mulheres e de negros. Só que quando a gente vai olhar para a política, já que a gente está nesse clima eleitoral, a participação desses setores na política é mínima. Então, como a gente vai criar, estimular políticas públicas que tratem dessas temáticas, se esses setores populacionais não estão lá representados, não estão lá pensando formas de criar políticas públicas que visem melhorar a situação tanto da mulher quanto do negro dentro da sociedade brasileira. Veja, eu coloquei aqui 2 problemas humanos, que não são só esses, obviamente, que afligem a sociedade brasileira e o mundo como um todo. Mas esses 2 fazem parte, pelo menos no meu entender, da estrutura social do nosso país. Por isso que a gente, uma vez conversando, Alexandre, eu não lembro onde foi que eu coloquei isso, mas eu disse, nós somos racistas e machistas em desconstrução. Porque crescemos e vivemos nessa estrutura social.
e, de alguma maneira, isso acaba influenciando na nossa conduta, acaba, né, de alguma maneira, impregnando isso em nós. E nós temos o tempo inteiro que estar vigilantes para que nós possamos romper com isso. Como o próprio Espiritismo coloca, a grande chaga da nossa humanidade é o quê? O egoísmo. Então, veja, quando superarmos o egoísmo com o nosso orgulho, talvez, quando a gente chegar nesse estágio, esses problemas humanos venham a diminuir bastante. Né? Não sei se você quer colocar alguma coisa, você mesmo, Alexandre. Vou passar para a Cessa. É bem interessante a gente pontuar isso. Vamos ver o que a Cessa tem para dizer, depois eu faço alguma colocação. Cessa? Está fechado. Tinha que ser, né? Bom, é bem interessante, é muito bom a gente estar nesse momento, né? Principalmente nessa fase que estamos vivendo, no mundo inteiro, não vou dizer só no nosso país, e eu lembrei muito de algumas frases que a gente escuta desde menino, desde menina, que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Alguns levam muito para aí dar um templo que lhe oferte, né, verdades ditas de forma religiosa sobre a história, a história da passagem de Jesus aqui, e vamos lá fazer adorações, né? Nesse sentido. E eu sempre, há muitos anos, eu lembro, desde adolescente, eu pego essa frase e eu digo assim, essa frase, ela é mágica. Ela tem o poder, assim, de nos abrir todas as portas das dúvidas, sabe? Desconstruir mal-entendidos históricos. E quando eu sempre até exemplifico dizendo assim, se você tem uma dor e você vai à UPA, ou você vai a uma urgência de um hospital privado, quando você descobre o motivo da dor, você vai se medicar, você vai ser operado, você vai passar por um tratamento, por um atendimento que vai lhe aliviar aquela dor física. Ou seja, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Cai aí, cabe também aí. Cabe em situações diversas que muitas vezes nos vimos iludidos ou enganadas, iludidas, e que o conhecimento da verdade vai nos libertar daquela situação, daquela situação que não nos faz bem. Então, quanto a isso, quando eu escuto as colocações de Montalvão e a gente presta atenção na pergunta, né? Então, qual relação podemos estabelecer entre os problemas humanos e a política social na construção de um mundo melhor? Então, eu lembrei de cara, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que eu associo uma coisa a outra? A gente pode prestar atenção que os problemas humanos são vários e origem diversas, né? Isso o Montalvão já muito bem colocou. E quando a gente, no papel de formador de opinião, de liderança em espaços, sejam quais forem eles, a gente se preocupa em adquirir conhecimentos como esses trazidos, a gente vai começar a ver que a história do homem que vive próximo a nós tem um porquê. Então, o sofrimento que a gente intitula de sofrimento, ele tem uma origem. A fome tem uma origem, o desemprego, o racismo, então, o machismo, né, essa violência social, onde muitos grupos se veem, de vez em quando, precisando discutir e trazer à tona para que políticas sociais sejam criadas para minimizar essas situações. E uma coisa que, com o Espiritismo, quando nós fazemos o link, a gente pode fazer uso para poder a gente ver a maneira que nós podemos contribuir com isso e analisar também esse questionamento que foi feito, é quando a gente para refletir nisso. O porquê dessa forma.
Aí, muitas vezes, essas desigualdades de riqueza, essas injustiças sociais, para alguns, pode ser motivo de perguntar: o que é que eu tenho com isso? Eu prefiro ficar na minha. E para outros, vai ser motivo de se inquietar e dizer: o que podemos fazer para poder diminuir essa realidade? Então, hoje, esse momento nosso aqui, né? Esse momento de encontro, o Ágora proporciona uma parada para refletirmos. Eu acho que nesse momento a gente vai parar para entender. É o conhecereis a verdade e ela vos libertará, vai caber quando a gente para e pensa assim. O que é isso que tanto se fala? É preciso criar políticas sociais voltadas para diminuir, né, as desigualdades, para diminuir os sofrimentos, para diminuir as injustiças. A gente, às vezes, está fazendo falas tão bonitas, tão eloquentes, mas que não chega próximo da realidade das almas, né? Espírito na carne, das almas ali presentes naquele espaço como ouvintes, daqueles que batem a porta como necessitados do campo material, às vezes até menos necessitado em outras vias do que nós, que somos os trabalhadores. Muito mais e apenas, às vezes, até do material mesmo. Então, eu acho que cabe muito a gente parar para fazer essa reflexão no link. Então, para que isso servirá para a gente? Conhecer o porquê. Porque os problemas humanos têm diversas origens. Uma delas, muitas vezes, a gente fechar os olhos e fingir uma realidade palpável que, na mão do homem, da mulher encarnada, isso pode ser trabalhado para diminuir essas desigualdades, para diminuir esses sofrimentos. A gente precisa descortinar a nossa visão para conhecermos, de fato, a verdade sobre esse tema, para que a gente possa contribuir. E como espírita, eu queria acrescentar só isso na fala de Montalvão, a gente precisa começar a olhar para as situações que estão ao nosso redor como sendo algo que nós podemos, sim, parar, dialogar sobre isso, observar através de vários exemplos e vários conteúdos que há, não só nas literaturas voltadas para isso, mas até dentre os nossos, que têm conhecimento sobre a área, para poder a gente sentar e conversar, e começar a discutir, e começar a planejar um fazer diferente. Eu não sei se foi Alexandre que começou, foi Montalvão, falou até do SAPSE, né? Que hoje eu não sei como anda, mas eu sei que em 2002, o quanto foi significativo o trabalho realizado com as mudanças, né, das políticas, as políticas públicas começaram a ser criadas, como foi importante para o movimento espírita. E, a partir daí, a gente vai desenvolver outras discussões. Eu acho que, para o momento, Alexandre, é só isso que eu gostaria de colocar. Alexandre, eu queria... Pois não. Colocar uma questão, por exemplo, aí que me veio, você está falando aí, me veio isso agora na cabeça. Veja, a gente está passando por um problema humano efetivo agora, né? Essa pandemia. Então, veja, como as políticas sociais, por exemplo, de saúde pública, como o SUS no Brasil, são para a gente enfrentar um problema como esse. Porque, veja só, se a gente não tivesse o SUS hoje, você já imaginou o caos que seria, por exemplo, a saúde, né, no sentido de direito para a população? Se a gente tivesse um sistema só de saúde privatizado, como é que as pessoas iam ter condições de pagar um tratamento de saúde? A gente acabou de ver aí quase 7 milhões de testes, né, para o coronavírus parados no galpão. Então, veja, um grande problema humano, e cadê as políticas sociais para a gente poder enfrentar esse problema? Porque, veja, a grande confusão que foi para você conseguir um auxílio emergencial de R$600. Obviamente que a gente sabe que R$600 para quem está sem nada é uma ajuda muito grande, tá? Mas não vai ser esses R$600 que vão resolver o problema. Eles ajudam nesse momento mais grave.
Então, mas veja, você teve isso. E as consequências de outras políticas sociais que possam ter para ajudar a gente a enfrentar esse problema? Ao invés de a gente pensar políticas sociais para isso, públicas, a gente fica brigando com a ciência, fica negando a doença, dizendo que é uma gripezinha e várias outras coisas. Por isso que eu achei interessante, Cícero, uma postagem que você colocou de uma menina conversando como se fosse com a morte, não é isso? E ela diz, mas morte, eu fui só para uma festinha, e você vai me levar? Ele disse, não, mas não se preocupe não, que não vai ser só você não. Vai ser você e alguns outros parentes seus que você acabou de contaminar quando voltou para casa. Então, veja, que essa política pública é educação, como isso, que essa educação, como você colocou aí, leve informação, leve conhecimento até as pessoas, para que elas possam também começar a exigir os seus direitos enquanto cidadão, que tenha políticas públicas, sociais, que possam ajudar elas nesse momento, né? Era só que Cessa colocou isso aí, eu me lembrei disso aqui agora, que eu coloquei problemas humanos aqui, e a gente está passando por um, e eu acabei sem citar, né? Mas aí, com você agora, Alexandre. Eu queria pontuar bem rapidinho, eu acho que tem uma coisa nessa discussão que está tanto na fala de Cessa quanto na sua, que é a origem dos problemas humanos. Né? É aquela pergunta do Livro dos Espíritos, que a gente sempre discute aqui, né? Que a desigualdade social, ela não é uma coisa divina, ela é uma coisa humana e tal. E aí virou política a gente falar da desigualdade social. Não é política, por exemplo, a gente discutir por que esses 7 milhões e meio de exames vão para o lixo. Mas é política a gente perguntar por que as pessoas estão adoecendo. Então, eu vejo, e é tão difícil falar sobre isso, mas eu acho que é imperioso, e vocês que são da área, muito mais do que eu acho que é importante porque, perdão, essa polaridade política, ela se dá também na construção da discussão das coisas sociais. Né, das pessoas que acham que falar de sociedade ou falar de coisas sociais é uma coisa política, que conseguem conceber a distribuição da cesta básica, né, toda uma política assistencialista, mas que não conseguem entender, por exemplo, a construção de uma política pública, ou que tratam, por exemplo, o auxílio emergencial como esmola ou como uma coisa que não deveria acontecer, porque cada um tem que dar conta da sua demanda, como se todo mundo no Brasil tivesse as mesmas oportunidades de emprego, as mesmas oportunidades de trabalho, tivessem as mesmas oportunidades educacionais, as mesmas oportunidades culturais, as mesmas oportunidades de moradia, quando na realidade a gente sabe que isso não é uma verdade. Então, a fala de vocês me contempla porque eu acredito que em nome dessa fala de vocês a gente pode estar discutindo aqui a gênese dessa polaridade discursiva, da discussão dessa, ou então a gênese da construção dessa polaridade política, que valida ou invalida as discussões sociais. Vocês entendem? Eu acho que vocês têm muito a colaborar com a gente nesse sentido. Porque quando nós entendemos que é dever do Estado, veja, isso não é Alexandre que está dizendo, não é Cessa, não é Montalvão, é a Constituição de 88. E quando a gente não discute isso, parece que é uma opinião particular, que é uma opinião do Agro, ou que é uma opinião de Cessa, porque é assistente social, ou do Montalvão, que é da área de ciências sociais e tal. Não. É o que diz a Constituição de 88, é a Carta Magna do nosso país. Ela diz que é dever do Estado e direito de todo cidadão ter saúde, acesso à saúde, educação, moradia, segurança, alimentação. Não é? Então, isso está lá. Então, nós não estamos discutindo aqui opiniões particulares. Eu acho que isso fica muito claro. Então, eu acredito, e sei que vocês vão colaborar durante a nossa discussão, que essa ideia da polaridade política, ela não é boa para quem defende as políticas sociais. Ela é boa para quem não defende as políticas sociais. Então, nós estamos cientes de que o que a gente está buscando é direito, deveria fazer com que nós sabêssemos como exigir que esses direitos se cumpram, sabe? Ao invés de alimentar discussões que não levam a gente a nada, que criam raiva, ranço, sabe? E que invalida, muitas vezes, até a condição de luta. Então, eu queria... vocês querem falar mais alguma coisa em cima disso que eu falei, ou eu posso partir para a segunda questão? Vocês podem ficar à vontade. Assim, essa sua fala, ela é muito interessante, muito boa, porque você toca realmente nesses problemas, sabe? Vejam só, política é discutir a polis, é discutir a cidade, é discutir os problemas humanos.
não é reduzir a política à questão partidária. Veja, as pessoas têm que entender, vamos lá, a gente vive numa democracia, né? Democracia, quem é soberano é o povo. Então, veja, o momento de eleição, já quem está passando por eleição, e aí eu não estou falando aqui A ou B, mas veja só, a eleição é o momento onde o soberano, que é o povo, mostra quem é que manda. Então, a eleição não é só trocar um governo por outro, mas a eleição é você dizer, nós somos o soberano, você está lá em nosso nome. Por exemplo, Aristóteles dizia que existiam 2 tipos de bens, os bens partilháveis e os bens participáveis. Vamos, mais ou menos assim, tá? Então, quais são os bens partilháveis? Isso que você falou, moradia, alimentação, saúde. Quais são os bens participáveis? A política. Então, é preciso que a gente participe da política. Já dizia Platão que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E não gostar de política já é uma atitude política. Então, que a gente entenda a política como algo mais amplo de participar da polis. E que aí, eu só vou colocar um adendo no que você falou na polarização, que a gente saiba aproveitar essa polarização justamente, como você colocou, para a gente reivindicar os nossos direitos. E é como você disse, né? Não sou eu, não é você, não é Ceissa, é a Constituição. Só que tem um grande problema para mim, sabe, Alexandre? A Constituição foi promulgada, eu não lembro qual foi o dia específico de 1988, tá? Mas no dia seguinte, a elite brasileira já quis desvirtuar essa Constituição, pegando aqui o que Lindenberg colocou, Estado mínimo para a população. E aquela Constituição nossa chega num momento que é justamente isso, Estado mínimo. O Brasil sempre atrasado, parece, nas coisas, né? Quando você começa a ter o fim do estado de bem-estar social na Europa, nos Estados Unidos, você quer implementar no Brasil, através dessa Constituição chamada de Constituição Cidadã. Só que no dia seguinte a ela, a elite quer acabar com ela, porque ela não interessa, né? Então era só isso que eu queria acrescentar nesse momento, né? Não sei se você quer colocar algo mais. Se você quer completar alguma coisa, eu posso passar para a próxima. Fica à vontade. Só que eu queria acrescentar, tem uma coisinha só que eu queria acrescentar, que é o seguinte, sempre eu acho importante a gente lembrar que esse cidadão e que essa cidadã, elas são pessoas que vão estar reproduzindo aquilo que lhe foi inserido na sua construção como, né, pessoa. Então, quando a gente faz essa fala, eu acho muito importante, principalmente nos dias de hoje, a gente sempre lembrar que, por mais que não pareça, esse povo que a gente, às vezes, até cobra uma postura na hora do voto, a gente cobra porque a gente faz isso sim. Por quê? Porque nós conhecemos, nós sabemos os prejuízos, nós sabemos que voto não tem preço, ele tem consequências. Então, cada um paga 30, 150, a diferença desse voto, o pagamento final serão as consequências. E quem vende seu voto está colocando lá pessoas que já pagou. Então, o papel de construir ou de defender ou de ampliar as políticas públicas em favor dele que usa o SUS, em favor dela que usa a educação pública, em favor de todos que usam as políticas da assistência social, vai fazer falta depois. Mas esse povo, para minha concepção, continua sendo vítima. Porque a miséria, a pobreza, ela é cultuada. Se minha internet caiu. Estão me ouvindo? Então sim, você voltou. Estão me ouvindo, né? Sim. Então, veja só, essas pessoas, elas, por mais que elas falhem nessa prática vergonhosa de barganha, o voto pelo preço, pelo valor de dinheiro, precisa a gente ter um olhar de fora, sabe, como um sociólogo, como, sabe, um cientista da área, para poder a gente olhar com um olhar de empatia. E quando se diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, vale para a gente que está com o conhecimento também olhar para a situação e entender que é tudo um jogo, onde doutrina a pessoa
para não gostar de política a vida inteira. Mas quem gosta de política e sabe o quanto isso é bom para o bolso dela, vai fazer questão de que aquele que não gosta de política lhe dê um voto. E é esse ciclo que não tem fim. É onde entra aí aquilo que eu disse no início, nosso papel nessa história. Eu lembrei, Alexandre falando, Dom Helder quando diz, né? Quando eu dou o pão, quando eu dou cesta básica, quando eu dou comida ao pobre, me chamam de santo. Mas quando eu questiono o porquê da fome, o porquê da pobreza, me chamam de comunista. Então, são essas pessoas que tanto exaltam como diminuem. A gente está vendo isso nas campanhas de segundo turno agora, né? Fake news, de tanto ter que, né, derrubar divulgações falsas de concorrentes com relação à candidata. Então, a gente precisa refletir no nosso papel. Aí eu volto e digo, nós temos uma tarefa, que é levar a mensagem e os esclarecimentos. Então, isso tem a ver com o espiritismo, isso tem a ver com a doutrina espírita, isso tem a ver com o espírita? Só tem. Porque eu vou fazer a seguinte pergunta. A espírita que vota por um agrado, por um favor ou por dinheiro? A espírita que o auxílio emergencial citado por Montalvão, a espírita que sabia porque existia a regra, sabia qual era a regra, mas se colocou como uma pessoa que tinha direito ao auxílio emergencial e fez seu cadastro de forma irregular, porque apenas era desempregado, mas não colocou toda a verdade da sua história da família no cadastro. Existe espírita que, na hora de votar, sabe, vota em quem está na frente nas pesquisas. Então, se isso existe, e depois o espírita, ele usufrui o SUS, esse espírita, seja eu, meus colegas com quem eu convivo, ou aquele que vem buscar o auxílio no centro, ele usa a educação pública, ele precisa de saneamento básico, dos tratamentos de esgoto, se o espírita, aí entra a pergunta, né? Se o espírita está no mundo, tá? E passa por problemas humanos, ele precisa entender sobre política social, como é que isso se dá, quem é que constrói as políticas, quem é que efetiva, né? Para que a política possa ser, de fato, exercida, aquela lei, seja de fato o executivo, né, quem executa. Então, vamos lá. Se os espíritas estão envolvidos nesse processo, pronto. Então, esse assunto de espírita. Vamos conversar, mas vamos levar esses esclarecimentos, porque sem conhecer a verdade, vai ficar tudo do mesmo jeito. Eu acho que bem interessante. E eu fico muito feliz, assim, em o Ágora ter um eixo, espiritismo, políticas e promoção social. Porque eu acredito, para a gente passar para a nossa segunda pergunta, que o caminho para que a gente possa trabalhar ele é a naturalização da discussão e um processo que vai desmarginalizar essa cultura. Então, isso não vai ser, talvez não seja a nossa geração que vivencia essa realidade, mas a gente pode dar a nossa cota, que eu acredito que é isso que a gente faz aqui. Então, desvincular a política apenas da política partidária é urgente, não é? E também desmarginalizar também a ideia de política partidária apenas como uma coisa marginal, como uma coisa ruim, sem entender que é ela que leva à possibilidade da construção da política pública e da política social, também é uma coisa que precisa ser trabalhada. O que a gente precisa evitar é a política partidária, mas assim, a eleitoreira, sabe, esse processo ele precisa primar por um respeito. Então, centro espírita não é lugar da gente carregar bandeira para disputar espaço político, ponto. Não é? Mas a gente precisa entender, por exemplo, que o espiritismo ele é apartidário, mas ele não é apolítico. Então, quando a gente entende esse conceito de política, como a gente está trazendo aqui, a partir da construção de política pública, de política social, o espiritismo não é apolítico, ele é apartidário. Porque o bem da política pública, ele devia ser obrigação, dever e preocupação de todo partido político, e não só de algum.
Se todos os partidos políticos se preocupassem com a construção da qualidade da política pública e de uma política pública que atendesse à necessidade do povo e não à necessidade das pessoas abastadas, né, ou das pessoas que já são contempladas, a gente vê a quantidade de pessoas que não precisavam, que receberam o auxílio emergencial e que não precisavam receber o auxílio emergencial. Isso fica muito claro. Então, o problema não está na política pública. Não é? O problema está na falta de honestidade de certas pessoas e de espaços, inclusive pessoas que são representantes do poder público, que infelizmente se corrompem porque são humanas como uma grande quantidade de pessoas que acabam se corrompendo por poder, por dinheiro, pelos dois e tal. E aí a gente acaba fazendo com que a política pública se desvirtue da sua utilidade inicial. Mas a função da política pública é atender a necessidade do povo, das pessoas que precisam serem contempladas por ela. Eu acho que foi Montalvão que tocou na política de cotas. Qual é a função da política pública? É levar a justiça onde a justiça não existe. Justiça social, onde não existe justiça social. Igualdade social, onde não existe igualdade social. Então, a política pública ela entra justamente aí. Aí essa é a função da política de cotas. Né? É levar um pouco de igualdade e um pouco de justiça, onde não existe essa igualdade e justiça. Né? A gente precisa entender aqui que a gente está falando de uma sociedade que uma parte muito significativa dela acredita em meritocracia e defende a meritocracia, o que é um absurdo, mas infelizmente é real. Então, baseado nesse preâmbulozinho que a gente fez, né, a pergunta é, se somos todos iguais perante as leis naturais, como explicar a desigualdade social entre os homens? Montalvão. Veja só, se eu fosse pegar aqui filósofo, na verdade acho que ele é suíço, mas ficou mais conhecido como francês Rousseau, ele vai responder uma pergunta parecida dessa lá no seu tempo. E de amado ele vai passar a ser odiado. Porque ele vai dizer o seguinte, basicamente essa pergunta que ele vai responder, a desigualdade social entre os homens é natural? Ele vai dizer, obviamente, que não. E vai dizer o quê? Que a propriedade privada é que é a origem de toda essa desigualdade, né? Mas eu não vou dizer aqui, não vou responder aqui como Rousseau, que é necessariamente a propriedade privada, que é a origem de tudo isso, tá? Mas veja só, nós, pelas leis naturais, fomos criados iguais, simples, ignorantes, e que com o nosso processo evolutivo, nós também vamos nos igualar lá no futuro, né? Vamos dizer assim, nos tornando, quem sabe, algum dia, alguns mais rápido, outros não, espíritos puros, como Kardec coloca, tanto no Livro dos Espíritos, como na Revista Espírita tem lá a escala dos espíritos, né? Então, veja só, fomos criados iguais, mas o que é que ele coloca? Com aptidões diferentes. Então, eu, você, Cessa, cada um de nós temos aptidões das mais diversas, que vamos, de alguma maneira, contribuir uns com os outros. Então, veja só, igualdade e desigualdade são antônimos, né? São antônimos, já me atrapalhando aqui com o português, são antônimos. Porque o que é que acontece? Muitas pessoas querem comparar igualdade com diferença. Só que o antônimo de diferença é indiferença. Então, veja só, se temos uma sociedade justa, como a gente estava discutindo no momento anterior, nós temos um tipo de igualdade que vai gerar um determinado tipo de diferença entre as pessoas. Se temos um mundo como a gente vive hoje, com essa extrema desigualdade, o tipo de diferença que vai existir é outro. Eu vou pegar esse caso da pandemia para falar sobre essa questão da desigualdade social entre os homens, que, como os espíritos respondem a Kardec, é uma lei humana, foi criada pelos homens a partir da forma como eles vão construindo a sua convivência social, porque lembrem-se também que uma das leis naturais, divinas, é a lei de sociedade. Nós fomos criados para viver em sociedade, para viver em conjunto. É quase um aristotelismo, né? O homem é um animal político por natureza, né? Um homem animal social por natureza. Fora da vida social, o homem se torna uma besta, segundo Aristóteles, né? Então, veja só, pela lei social, fomos criados para viver em conjunto. Temos as leis divinas que estão escritas em nossa consciência e cabe a nós nos aproximarmos cada vez mais delas, né? Com toda a nossa luta diária para a nossa transformação moral, intelectual, espiritual, tá? E aí,
A partir do momento que o homem vai organizando essa vida, surgem as desigualdades sociais. O homem vai, de alguma forma, querer se apropriar de algo a mais que ele não precisa, e aí o outro não tem. Então, vejam só o que eu ia dizer. Nesse momento aqui da pandemia, aonde é que várias pessoas que eu digo, né? Várias pessoas da elite econômica mundial foram se isolar durante a pandemia, nos seus iates. Pegaram seus iates, foram para o meio do mar e foram se isolar. Agora, o cara que mora na favela, que não tem nem água potável, muitas vezes não tem nem torneira, nem pia em casa, como é que ele vai fazer o simples hábito de lavar a mão para poder manter a sua higiene? Você colocou aí, Alexandre, muito bem, no nosso comentário anterior, que na nossa Constituição diz o quê? Todo cidadão tem direito à moradia. E cadê o direito para essa pessoa de ter uma moradia digna? Porque como é que ela vai se isolar num cubículo que muitas vezes moram 5, 6, 7, 10 pessoas? Então, vejam, a gente, por exemplo, pegando a pandemia como exemplo, a pandemia democrática atinge todo mundo. Beleza, no primeiro momento mas diante das desigualdades sociais presentes na nossa sociedade, ela vai atingir essas pessoas de forma completamente distinta. Porque tem pessoas que vão conseguir, né, se manter isolados. Por exemplo, nós aqui, né, chamada, entre aspas, aí, classe média. Para a gente é fácil se manter isolado. Hoje nós temos nossa casa, com vários cômodos, né, conseguimos manter esse determinado isolamento. Mas para quem não tem isso? De onde é que surgiu isso? Em que momento foi que o homem começou a olhar para o seu semelhante, para o outro homem, dessa forma, vamos colocar assim, gerando toda essa desigualdade social? Então, Rousseau vai responder dizendo que foi quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu, não é seu, se vire para conquistar o que você quiser. E aí, Alexandre, uma coisa que você colocou, que meio que é um discurso ideológico, que meio que sustenta tudo isso, que é a questão da meritocracia, né? Ou seja, o seu esforço individual. Se você se esforçar, beleza, você vai conseguir. Mas se você não se esforçar, aí, meu querido, você vai viver nessa sua vida de pobreza, de miséria. Veja só, eu estava assistindo uma palestra ontem, e no ano de 2000, a ONU se reuniu para colocar as metas para o novo milênio. Então, eles colocaram acabar com a pobreza extrema. Não foi nem acabar com a pobreza, viu? Acabar com a pobreza extrema em 15 anos. Ou seja, era para ter sido em 2015. O que é que nós estamos assistindo no mundo? Será que a diminuição ou o aumento dessa pobreza extrema? E aí eles pediram agora mais 15 anos. Então, em 2030, talvez a pobreza extrema tenha chegado ao fim. Vai chegar em 2030 e se continuar do jeito que nós estamos, eles vão pedir mais 15 anos e vão ficar renovando essas questões. Agora, como é colocado no próprio Livro dos Espíritos, a gente está falando aqui do combate à desigualdade social a partir de políticas públicas, mas também nós não estamos falando de uma igualdade completa. Ai, meu Deus, eu separei aqui para pegar justamente a palavra que ele coloca. Vamos lá, a igualdade absoluta. Nós não estamos aqui falando de igualdade absoluta. Tá? Nós estamos falando aqui numa igualdade social onde todos possam ter o mínimo para a sua sobrevivência garantido. Porque aí cada um de nós vai poder desenvolver as suas aptidões. Porque cada um de nós aqui tem experiências distintas, vidas passadas distintas. Então temos aprendizados diferentes. Então nossas aptidões também são diferentes por conta disso. Então, como é que nós vamos desenvolver essas nossas aptidões em uma sociedade completamente desigual? Aonde nem todos, eu não gosto nem de dizer isso porque eu acho que meio que camufla um pouco, aonde nem todos têm as mesmas oportunidades, né? Como você colocou, Alexandre, eu só queria reforçar isso, a questão das cotas. Veja, muita gente diz que cota é reparação histórica. Não é. Não é apenas uma reparação histórica, porque atualmente o negro vive praticamente nas mesmas condições de miséria e desigualdade social de que há tempos atrás. Então, não é só uma reparação histórica, mas é uma reparação de desigualdade social com o próprio presente. Dar voz, né, colocar essas pessoas em um lugar que elas nunca estiveram. Veja, até hoje, nós só tivemos, por exemplo, pegar uma instituição, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, só tivemos até hoje um juiz lá negro, né, Joaquim Barbosa.
nunca tivemos um outro. Né? Tivemos poucas mulheres também ali presentes. Então, veja, a desigualdade social em nosso país é uma chaga que muitas vezes só faz aumentar o egoísmo e o orgulho, que é isso que eu queria pegar quando eu coloco da questão da igualdade absoluta, que nunca vai ser possível, é inviável isso, essa igualdade absoluta. Então, eu acho que uma vez numa palestra, não lembro de quem foi, que ele citou, ele fez essa comparação entre essa igualdade absoluta que as pessoas querem e um trecho de uma obra, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos, de 1844, de Marx, quando ele fala do comunismo de inveja. Veja, a gente não está pedindo igualdade porque a gente tem inveja de quem tem as coisas. A gente não quer uma igualdade absoluta, total, porque isso é impossível. Cada um tem as suas aptidões, as suas diferenças. Mas a gente quer o quê? Que as pessoas tenham um mínimo de condição para poder viver. Que você colocou muito bem, que está lá na nossa Constituição. Moradia, educação, saúde, alimentação. Veja, são coisas básicas que qualquer um de nós precisa para ter um mínimo digno de vida nessa sociedade. Só que a gente sabe muito bem, por conta das polarizações políticas e de tudo isso, que há esse embate. Lindenberg colocou aqui, num dos comentários, né, o estado mínimo para as questões sociais e o estado máximo para... Porque todo liberal diz que não quer o Estado interferindo na economia, né, que diz que o Estado atrapalha. Mas quando sua empresa vai falir ou seu banco vai falir, ele corre para o Estado socorrer. Então, vejam, Barack Obama, quando era presidente dos Estados Unidos, impediu a quebra dos bancos. Porque senão também seria um problema muito maior. Mas veja só, para onde é que o banco foi se socorrer? Com o Estado, que ele disse que não deve ajudar os pobres, que não deve dar auxílio emergencial, que não deve dar Bolsa Família, para que CRAS, para que CAPES, né? As pessoas se virem. Então, veja, a gente vive numa sociedade onde nós não somos cidadãos, onde nós somos consumidores. E o direito social, a educação, a moradia, a saúde, não é um direito, é um serviço. Cada um corra atrás, que trabalhe para poder garantir o seu. Eu vi também alguém comentando aqui, ó, a naturalização da pobreza, o que uma professora de história chama de pobretologia. A gente até discutiu um pouco sobre isso, né, Cessa? Que é olhar para essa pobreza justamente nesse sentido de naturalização. Ah, o coitadinho, ele precisa, temos que cuidar dele. Por exemplo, que Cecília colocou aqui, né? Ó, a naturalização da pobreza como meio de se chegar a uma evolução através da caridade mal interpretada é um grande mal nas casas espíritas. Então, isso que ela coloca, né, muito bem colocado. Se ao invés apenas de dar os bens materiais às pessoas assistidas recebessem orientações sobre as políticas públicas de assistência social. Isso que Cessa fala toda vez quando a gente discute essa temática, não só aqui em lives, mas internamente nos nossos debates, né? Que é preciso você ajudar, porque, veja só, fome não tem pressa, né? Ou fome tem pressa, quem tem fome tem pressa, é preciso você dar assistência material, mas não parar aí. Porque senão você fica criando uma geração na família de pessoas dependentes da cesta básica que recebe do centro espírita ou de qualquer outra instituição. Então é preciso que a gente encaminhe, que mostre a essas pessoas que, apesar dessa vida que elas têm direito a muito mais. Né? Como foi pinchado numa parede de maio de 68 lá na França, né? Que nós sejamos razoáveis, né? Exijamos o impossível. Né? Que nós tenhamos essa razoabilidade de exigir aquilo que é impossível, para ver se a gente consegue, pelo menos, aquilo que seja quase possível. Né? Então, acho que já falei demais aqui, vocês só podem complementar aí alguma coisa. Cessa, com você. Tem um livro, eu estou com ele aqui, eu não sei, eu acredito que vocês o conheçam. É muito legal. Né? Ele revela os segredos mais íntimos do capitalismo sem perder a dimensão humana. Mas aí você vai sentir emoção, indignação, revolta, solidariedade, porque ele tem por título História da Riqueza do Homem. E uma das coisas importantes para que a gente possa justamente tirar esse escudo que a gente usa muitas vezes já quando vê a pessoa aqui do Alexandre.
Estão me ouvindo? Eu estou percebendo que minha internet meio que às vezes vocês somem. Não, agora está ouvindo. Estão me ouvindo? Continue. Então, vejam só, a gente levar tudo isso em consideração, lembrando que, como a professora aqui traz o conceito de pobretologia, né? Existe todo um trabalho e um interesse por trás dessa ignorância, ou de manter as pessoas ignorantes. Ao mesmo tempo que o nosso papel é esse, o de mudar, o de informar, o de levar o conhecimento para que esse conhecimento possa libertar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu estava prestando atenção na fala do Montalvão, e eu estava lembrando das várias políticas públicas que são do interesse de grande parte da sociedade e de pessoas que estão próximas a nós. Nós, como formadores e formadoras de opinião, muitas vezes não nos inteiramos de falar, mas Cecília colocou muito bem colocado essa importância da gente informar, porque o que acontece? Nós dependemos das políticas vigentes. Nós dependemos da legislação vigente. E tudo isso passa pelos eleitos, que são as políticas do município, as do Estado, as da União. E pessoas que estão lá representando, legislando, criando projetos de lei, que vão virar lei, que vão reger, né, os nossos passos, eles são pessoas escolhidas. E quem é que a gente vai escolher? Se falou aqui em algum momento sobre o auxílio emergencial. Quem de nós realmente sabia, no início da pandemia, e sabe até hoje, que ninguém deu auxílio emergencial ao povo que iria ficar sem poder trabalhar durante o período de isolamento social? O auxílio emergencial, existe um recurso, um fundo de reserva para que, em período de tragédias naturais ou de pandemias, esse recurso chegue até a mão da sociedade, que dela precisa. Políticas de assistência social é para todos, vírgula, que dela precisar. Então, por que tantas pessoas não conseguiram acessar e por que tantas que não tinham direito se descobriu depois que estavam usufruindo dessa política? Então, eu não devo saber sobre isso, me deixou muito carente, muito, muito triste, muito, eu não sei, eu acho que até machucada, ver que nós espíritas, nós trabalhadores da casa espírita, isso unânime mesmo, viu? Eu generalizo. Todas as casas ter um plantão para fazer cadastro para o acesso ao auxílio emergencial daquelas pessoas que recebem a feirinha ou daquelas pessoas trabalhadoras que agora ficariam sem poder sair de casa. Então, quando a gente atenta para o porquê dessas desigualdades sociais, se a gente parar para pensar, alguém colocou aí o egoísmo, alguém colocou aí o orgulho. E quando a gente vê que a não informação, ela também partiu da gente, o não clarear a mente, sabe? O não informar os caminhos legais. Ninguém ia fazer uma cidade dizendo que o nosso partido deu o auxílio emergencial. Eu via a propaganda porque eu não era cega, eu ouvia porque eu não era surda, mas me fazia muito mal. Porque aquilo dali é iludir o cidadão. Ninguém deu nada. Até mesmo porque quem trouxe, pautado na legislação, na Constituição, que está lá, de 1988, foi um senador, se eu não me engano, do Amapá, ele, que foi o senador Randolph. Busque o auxílio emergencial de 2020. O processo como se deu
nessa pandemia em 2020, que é histórico para o futuro. Você vê que foi o senador Randolph que levou isso como proposta para poder ser validado, né? Porque já estava ali como lei, para ser executado no momento necessário. Então, essas desigualdades sociais, né, eu sempre paro e penso, elas não vão mudar enquanto nós estivermos bloqueados e bloqueadas para discutir as políticas sociais. Enquanto a Casa Espírita, enquanto os movimentos, como diz Alexandre, os movimentos espíritas não pararem para entender o seu papel nesse contexto, a gente vai estar falando, repetindo, reproduzindo, como em outros assuntos. Então, a gente precisa começar realmente a propor, Alexandre sempre fala isso, a trazer alguma coisa a mais para a gente poder ir desconstruindo essas histórias que aconteceram e que deixaram aquilo meio que cristalizado, né? Cecília fez uma colocação muito boa naquele momento, porque a ideia de caridade e a ideia de que o sofrimento e as desigualdades sociais existem porque a gente precisa pagar, porque a gente precisa resgatar, porque a gente precisa passar por provas e expiações. E isso é cruel, isso é injusto. Eu estou na Terra, eu sou um agente de transformação do meio social. Eu posso melhorar a minha e a vida dos que estão próximos a mim. Eu não posso parar e me conformar no que eu fiz e no que outra pessoa fez, porque eu ainda me permito o direito de me indignar. Se a gente parar a discussão nessa ideia fixa de que tudo é resgate e expiação, a gente vai parar de lutar agora. A gente não precisa nem tomar remédio, porque se a doença veio é porque eu preciso. Então eu vou continuar com dor. Quem é que fica com dor o tempo todo? Ninguém quer. Mas achar que é motivo de prova e de expiação os sofrimentos no âmbito social, a gente quer que o outro se conforme com isso. Né? Então, se a dor veio porque eu preciso dela. E por que quando a dor é física, tu toma remédio? Se a gente fizer uma comparação. Então, partindo por aí, a gente vai ver a importância de a gente parar para fazer uma reflexão, reforçando sempre, políticas sociais são dever do Estado. E se não tivesse sido o auxílio emergencial liberado, iria haver ali um crime, porque o leigo desconhece, aí pensa que foi uma bondade. Não. Primeiro que houve até muita discussão, queriam dar R$200, o governo queria dar R$200, os deputados federais e senadores estão de parabéns, porque lutaram, brigaram, chegou em 600, que para mim deveria ser um salário mínimo, mas está na Constituição como dever do Estado e é direito do cidadão. Quem foi ali, de forma honesta, dentro das necessidades sua, da realidade da sua família, com as informações certas, ela estava exercendo o seu direito de cidadão e de cidadã. E a gente encerra dizendo somente o seguinte, ninguém é bonzinho. Se não fizesse, se não aprovasse, iria responder por crime de responsabilidade. Onde está isso? Nessa mesma legislação. Se não cumprir o que está na lei, até um presidente da República responde pelo crime. É o crime de responsabilidade. Ou seja, não cumpriu o que ali está escrito. Está escrito que em período de pandemia ou de tragédias naturais, existe um fundo, tá? Uma reserva de dinheiro só para isso. Então, vamos conhecer a verdade, para a verdade nos libertar, e essa verdade que liberta nos fazer parar para refletir. Eu preciso eleger porque eu estou na terra. Ao dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como eu preciso eleger porque eu sou uma cidadã e eu sou espírita e eu tenho um compromisso com a minha encarnação atual, eu vou querer saber quem é que defende políticas sociais
E assim eu vou começando a mudar a realidade social ao meu redor. Então, eu acho que era só isso, Alexandre. Ok. Eu vi aqui na fala de vocês, aí eu acho que foi na de Montalvão, ficou claro. Quando a gente fala dessa questão da desigualdade e da luta e da busca pela igualdade social, às vezes as pessoas vendem uma ideia, né, que parece que o que a gente quer é que quem tem direito a comer, a dormir, a transporte, a lazer, deixe de ter. E aí isso é vendido de uma forma tão forte que quem tem quer segurar o que tem com unhas e dentes para não deixar de ter. A ideia de igualdade social, justiça social, isso precisa ficar claro, absoluto. Não é a ideia de que quem tem deixe de ter, é de que quem não tem passe a ter acesso. As políticas públicas, elas não são construídas para tirar direitos, elas são construídas para dar direitos, para levar possibilidades, para trabalhar a igualdade e a justiça social. Então, essa mesma massa que manipula conhecimento, que trabalha essa ideologia, que marginaliza a discussão político-social, marginaliza as questões de ordem social, ela é maléfica, porque ela é filha dileta do capitalismo e ela tem como base fazer com que as pessoas acreditem que para elas terem, alguém precisa deixar de ter. E aí que surgem várias discussões no campo político, Estado máximo, Estado mínimo. O Estado, ele não precisa ser máximo nem mínimo. Ele precisa ser do tamanho que o povo precisa para ter direitos, para ter os seus direitos sociais garantidos. Ponto. Então, o tamanho do Estado deve ser medido pelo tamanho da necessidade do povo e não pelo tamanho da necessidade da elite. O que acontece com o Brasil hoje, nessa luta com relação às desigualdades, em que pese o Brasil ser um dos países mais desiguais do planeta e que de 2016 para cá essa desigualdade cresceu, né? A ONU tem chamado a atenção porque no país que já existia uma forte concentração de renda, este ano de 2019, no ano de 2019, o ano de 2020, aumentou a concentração de renda no país, num país que já é altamente desigual. Nós precisamos entender que não é também a política do Robin Hood, né? A gente não precisa tirar do rico para dar ao pobre, a gente precisa fazer com que o governo, por exemplo, taxe as grandes riquezas. A gente tem de onde tirar. Não dá é para que pobre pague imposto enquanto o rico não paga. Não existe PVA para iate, não existe PVA para helicóptero, mas existe PVA para uma moto sem cilindradas que o pobre tem. Então, isso é política social, isso é política pública, e isso precisa sim ser discutido. Então, quando a gente fala disso, a gente não quer, e o governo de esquerda se vende essa ideia. Vocês estão vendo que Boulos está vivendo em São Paulo com essa descaracterização daquilo que realmente é o movimento das pessoas sem teto. Sabe? Como se o cara fosse um apropriador indevido. Como se o Estado cumprisse com todos os seus deveres. Como se todo morador de São Paulo, ou todo morador do Brasil, tivesse um lugar para morar ou um lugar para viver. Então, é preciso desmarginalizar urgentemente a discussão política. Discutir política social não é só coisa de comunismo. Vamos primeiro entender o que é comunismo, o que é socialismo, antes da gente sair por aí falando que a gente não conhece, falando que a gente não sabe. Então, essa discussão, para mim, ela me contempla, e vocês dois estão de parabéns, né, pelo teor que tem sido levado. Eu vou partir para a quarta pergunta, porque nós já passamos de 1 hora de live, e aí a gente faz a quarta pergunta, vocês respondem e tal, e aí a gente faz as considerações finais e parte para o encerramento da nossa live. Vocês têm alguma coisa contra isso? Tem alguma objeção? Posso fazer assim? Aliás, eu vou fazer a terceira. Eu prefiro a terceira, se vocês não se incomodem, porque eu acho que a terceira contempla a quarta, não é? Contempla a quarta. Pronto, então eu vou partir para a terceira. Então, eu acho que é bem interessante essa discussão, é rica, é proveitosa. E a ideia é assistência social e assistência social espírita. Filantropia versus cidadania. Isso contempla também aquela ideia de fazer caridade das esmolas. Eu acho que está muito contido dentro dessa mesma pergunta. A gente sintetiza as duas nesta só e dá para vocês, dá para a gente trabalhar ela. Então, eu vou pedir para que nosso amigo Montalvão faça as honras, comece a responder esta pergunta que eu fiz agora.
Quando eu escuto essa palavra, filantropia, chega a me dar um arrepio, né? Porque aqui em Aracaju, bem, acho que ninguém vai ver, que interessa vai ver essa live, não. Ninguém vai me processar por causa disso, não. Tinha uma universidade particular aqui, que durante muito tempo ela era filantrópica. Eu não sei de que, né? Uma universidade particular ser filantrópica. E ela ficou muito tempo assim, cara. E ganhou muito dinheiro com isso. Aí depois teve que deixar de ser, né? Não tinha como continuar sendo filantrópica e ganhando os rios de dinheiro que ganhava, né? Então, veja só, filantropia versus cidadania, tá? Se a gente for olhar bem, não significa que uma coisa necessariamente anule a outra, tá? Porque a gente pode ser filântropo, né? Fazer a filantropia e ajudar na cidadania. O problema é quando a gente olha essa filantropia somente nesse sentido que você colocou da outra pergunta, Alexandre, que é a questão da esmola. É da esmola. E a gente vai ver que no próprio Livro dos Espíritos ele coloca quem recebe a esmola fica humilhado, não tem a sua, vamos colocar assim, a sua dignidade, né, levantada, né? Então fica com aquela autoestima baixa e tudo isso. Que essa pergunta aqui já tem a ver com muito do que Cessa já colocou, dessa questão da assistência social, né, de ver a pobreza como uma pobretologia, ou da gente encarar a assistência social como uma cidadania. E aí eu quero, antes de prosseguir, dizer o seguinte: caridade da esmola, fazer caridade, não é apenas a caridade material. Porque tem gente, muitas vezes, que não precisa da caridade material, mas ela precisa de um acolhimento, ela precisa de ouvir uma palavra. Então, veja, o trabalho espírita de caridade não se resume à distribuição de cesta básica. O trabalho, por exemplo, muito rico, muito bem feito, que em algumas casas se faz, de, por exemplo, da mediunidade, de atender as pessoas, não só que estão aqui encarnadas, mas desencarnadas, também é um trabalho de caridade. Se você lembrar aqui, Herculano Pires tem um livro sobre a menoridade que ele trata dessa questão, que a caridade não é só dar o pão não é só dar para quem está precisando do alimento, mas o pão também se dá para os seres espirituais que estão precisando daquela assistência. Então, veja, o espiritismo tem que entender a assistência social de uma maneira ampla, não só a caridade de cunho material, mesmo para as pessoas que estão aqui encarnadas, porque as pessoas também precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas. Vejam, Cessa indicou um serviço que eu não conhecia para a nossa amiga Alessandra. Eu espero que ela esteja bem, de saúde, né? Aquele serviço do 136, né, Cessa? Onde a pessoa se consulta. Mas tem outros serviços que é para conversar, que é para ouvir o que a pessoa está passando. Eu não me lembro agora exatamente o número aqui. Esses serviços também são importantes e também são serviços de caridade. Por isso, que Herculano dizia nesse sentido, que se o Centro Espírita entendesse o seu papel na humanidade, ele seria o maior centro divulgador de cultura, de tudo isso que existe no mundo. Porque a gente compreende que a caridade não é só a caridade nesse momento material. Veja, tanto que chegou um momento, muitas vezes quando eu saía com... Há muito tempo, não foi nem agora antes da pandemia, mas há muito tempo antes da pandemia, quando eu saía com os amigos meus, que a gente estava em algum lugar, por exemplo, lanchando, chegava alguém para pedir, dinheiro a gente não tem não, agora se você quiser, pega aí o sanduíche que você quiser e pode matar sua fome, já que se você tiver com fome. Então, a gente procurava fazer de alguma outra forma que não fosse apenas dar, vamos colocar assim nesse momento aqui, né, o dinheiro, tá? Então, veja, que o Centro Espírita entenda a assistência social realmente como uma efetiva participação da cidadania. Foi o que Cessa colocou na fala dela aí. Por que no Centro Espírita não teve um plantão, sei lá, em qual Centro Espírita, ou quem se dispusesse a fazer isso, de acolher essas pessoas que já recebem a cesta pelo centro e dizer, você tem direito a isso aqui. Então, a verdadeira assistência social, né, muito mais ligada à cidadania do que apenas essa filantropia, é justamente compreender essas questões. Cessa estava falando disso aí, eu me lembrei do seguinte, quantos e quantos milhões de pessoas no Brasil não têm a certidão de nascimento, e por não ter a certidão de nascimento, não tem direito algum, veja, nem cidadão, entre aspas, não pode receber o auxílio emergencial por conta disso. Será que alguma dessas famílias que as casas atendem, será que tem gente ali que não tem certidão de nascimento? Né? Alexandre Júnior colocou aí, né, 188, né, o Centro de Valorização da Vida. Né? O importante caridade nesse momento que muitas pessoas estão passando por problemas psicológicos,
de ficarem isoladas e tudo isso, né? Porque, veja só, você pegar uma Covid e você ficar 15 dias sozinho, rapaz, não é fácil não, viu? Mesmo que você não tenha sintoma algum, que seja tudo leve, tudo bem, mas você ficar isolado é muito difícil. Então, que a caridade não se resuma apenas a essa assistência material, mas que seja também esse outro tipo de assistência, de ouvir, de acolher. E lembrando que o Centro Espírita não faz apenas esse tipo de caridade, né? Tem a questão das reuniões mediúnicas, que você vai, né, acolher os espíritos que estão sofrendo, que não estão aqui mais encarnados, mas estão, né, nesse sofrimento consciencial, né? Então, que a gente possa entender a assistência social como um serviço de cidadania, de promoção da cidadania, de mostrar a essas pessoas que tudo que elas recebem são direitos que ela tem, que o Estado, como o Alexandre colocou, né, não tem que ser nem grande nem pequeno, né, o Estado não tem que ter tamanho, o Estado tem que atender às necessidades da população. Tá? Então, eu acho que se a gente conseguir compreender isso, a assistência social muito mais como uma cidadania do que apenas uma filantropia, que a gente vai dar um passo muito significativo para a construção daquilo que a gente falou lá no início, né, de um mundo mais justo. Né? Então, que a gente possa compreender essa caridade num sentido muito mais amplo. Porque a pessoa, como repito, né, como está ali, como está no livro dos Espíritos, né, na lei de justiça, amor e caridade. Né? Ou como diz, né, o próprio Evangelho, que a sua mão direita não veja o que sua mão esquerda está fazendo. Porque muita gente faz filantropia para mostrar que está fazendo. E aí não adianta de nada. Quer dizer, adianta para quem está recebendo, obviamente, mas veja só, é apenas para autopromoção social. Então, quando os meus alunos perguntam, professor, filantropia, caridade, eu disse, caridade e filantropia para a elite é apenas para ela ficar em paz com o seu coração, né? É dizer, estou ajudando de alguma maneira. Mas essa ajuda não muda efetivamente a vida das pessoas. É a gente enxugar gelo. E a gente enxugar gelo, a gente vai acabar com a mão, ou com a toalha molhada em nossas mãos. Porque não vai ser só o Centro Espírita, não só a gente fazendo essa política de assistência que vai resolver o problema. É preciso que tenha o Estado colocando também políticas públicas para atender essas pessoas, né? Que a gente possa, a partir da assistência social, por exemplo, com os CRAS, com os CAPs, assistir as pessoas que têm dependência química, assistir as pessoas que têm algum problema psicológico, que a gente possa acolher essas pessoas, que a gente possa ser caridoso com essas pessoas, porque a gente tem que lembrar o seguinte, a lei começa com justiça. A consequência é o quê? O amor e a caridade. Enquanto a gente não souber praticar a justiça, vamos dizer aqui, a justiça da cidadania, a caridade vai ser apenas, né, uma filantropia, né? Aí, para não me alongar muito, né, já que a gente já passou aqui algum tempinho aqui, para que Cessa possa colocar algo, né? Cessa Lima. É muito bom ouvir, né? É muito bom. Eu vou só lembrar uma coisa para a gente fazer essa diferenciação, justamente do assistencialismo, da filantropia, né, da assistência social. A gente precisa lembrar que a Seguridade Social ela está pautada em 3 eixos, né? A gente chama do tripé da Seguridade Social, que é a saúde. Ninguém vive sem saúde, sem assistência à saúde. Ninguém vive sem assistência na velhice, ninguém vive sem assistência no âmbito da alimentação, dos serviços que a assistência social oferta. Então, nós temos o SUS, que é universal, todos têm direito. Nós temos a Previdência, que é de origem contributiva, só vai ter direito à Previdência se lá atrás você contribuiu com ela. Agora, passou a reforma da Previdência, aumentou o tempo, né, para você se aposentar, a idade, etc. Então, a Previdência é de origem contributiva e existem as políticas da assistência social, que é um dos eixos que forma o tripé da Seguridade Social. E onde é que está isso? Na Constituição do teu país. Tá? Então, assim, as políticas da assistência social não é favor, nem é coisa do político tal. Esse político, ele é oportunista, é um político que gosta de fazer filantropia. Filantropia é o que Montalvão nos trouxe, tá? O político está fazendo o que Alexandre falou lá atrás. Esse político que, se ele trouxer políticas públicas
que tire o cidadão da miséria, da pobreza, sabe? Ele está cumprindo o seu papel enquanto representante do Estado. Porque ou eu aprendo isso, ou eu vou continuar xingando pessoas que estão tentando, sabe, o que é um direito meu. E não está fazendo nenhum favor em dar. Então, é essa verdade que, de fato, liberta, e quando eu abro os meus olhos e os meus ouvidos para entender isso. Eu lembrei agora de Alessandra, né, que está adoentada, nossa amiga que ia fazer o trabalho conosco, e ela tinha colocado alguma coisa nesse sentido, quando ela disse que, desde a era do Cristo, já existiam esses trabalhos que até chamam assim, assistência social do centro, né? A assistência social, eu sempre digo que é o trabalho de assistência, porque a assistência social é um dos eixos da Seguridade Social, o resto é o trabalho de assistência, mas assim se usa essa nomenclatura. Vamos deixar como os espíritas estão acostumados a usar. Setor de assistência social do centro. A gente vai separar as coisas e entender. Ações caritativas que lembra a generosidade, bondade, acolhimento fraterno, né? A doação do bem material é uma coisa antiga, né? Que se dava esmola, se dá um alimento, um prato de comida, como o Montalvão falou, no caso, quando saía com os amigos. Então, essas ações que representam bondade, todo mundo pode fazer. Algumas pessoas fazem até com o sentimento de querer ganhar pontos, com, né, o lado espiritual, outras fazem com o sentimento de querer ganhar voto, outras fazem com o sentimento de ganhar afeição para poder ficar bem na fita em algum espaço onde ele esteja presente, mas o mais importante de tudo é a gente lembrar, existem pessoas boas que fazem porque elas sentem o desejo de partilhar um pouco do que tem. É aquela história, nós não somos contra o rico, nós não achamos que todo mundo que é rico é mesquinho, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Eu não tenho culpa de ter nascido rico, nascida rica. Então, essas colocações me ofendem. Colocações desse tipo, generalizando, elas sempre são negativas e não são válidas no sentido de que generalizar nunca é o caminho, né? Nunca é o caminho. Mas o que a gente precisa saber separar é exatamente isso. O assistencialismo ou a filantropia, ele tem o seu papel de relevância, mas a gente precisa discutir o que Dom Helder deixou lá atrás, durante nessa trajetória aqui, numa de suas falas. Por que eu tenho que dar? Porque tem alguém com fome. E por que tem alguém com fome? Aí entra o meu papel de cidadã, rica ou pobre, discutir o porquê da fome e trabalhar para o combate da fome. Se essas desigualdades estão pautadas nas injustiças sociais, nas políticas que estão falhas, eu vou lutar para brutalar pessoas. Alexandre estava falando do trabalho de Boulos em São Paulo. Boulos, filho de família de classe média alta, Boulos decidiu morar com a comunidade onde ele decidiu trabalhar, atuar. E ele traz uma discussão relevante dentro do homem na Terra. Ele é um homem na Terra. Ele é bom, ele é especial, ele está fazendo o papel dele. Ele está dizendo que se na legislação diz que se tem imóveis desocupados, devendo zilhões de dinheiro de impostos ao governo, não vai pagar aqueles impostos, aqueles imóveis nunca vão ser reaproveitados. Isso está na legislação, viu? Não é ideia dele, nem ideia minha, não. Está na nossa lei. Na nossa lei já reza isso, na lei do teu país. Então, se diz o quê? Se diz que o Estado vai desapropriar para fazer uso com quem não tem. Se isso está na lei e o rapaz que decidiu lutar pela causa dos sem-tetos
ele traz a cobrança ao Estado para que desaproprie determinados imóveis que devem e que nunca vão pagar, e aqueles imóveis estão abandonados. Existem mais imóveis abandonados, segundo os estudos dele, as pesquisas dele, e ele apresenta nas informações quando ele traz, né, nas falas dele, mais imóveis abandonados do que pessoas sem teto. Precisa ter morador de rua, pessoas em situação de rua. César, você não tem uma parte, você falando disso aí, veja, e não precisa só estar devendo o IPTU, essas coisas não, viu? Porque na nossa Constituição diz o seguinte: toda a terra, seja na área urbana, seja na área rural, tem que cumprir uma função social. Então, a moradia tem que cumprir uma função social. Então, a terra na área urbana tem que cumprir uma função social. Qual é a função social da terra na área urbana? Cumprir um comércio, uma indústria ou moradia. Então, a nossa Constituição proíbe, por exemplo, a especulação imobiliária. Ele não pode comprar um apartamento que está vazio, porque ele não está cumprindo com a função social. Então, o Estado tem a obrigação, pela lei, de ir lá e destinar aquilo para a função social. Ou, meu filho, ou você aluga, ou faça alguma coisa, ou... Né? Tu não precisa só também estar devendo. Veja, que a nossa Constituição permite até mais, né? É o abandonado. E igual a terra do campo. Aí vamos sair do movimento dos trabalhadores dos sem-teto e vamos para dos trabalhadores rurais, e está na nossa legislação. O MST ocupa. Pessoal, vamos separar as coisas. Ocupação para que pressione-se o governo a tomar sua função, a exercer a sua função, seu papel de Estado, que é justamente fazer a desapropriação da terra e dar essa terra, o direito à posse da terra, a quem nela vai produzir, está na Constituição. A ocupação muitas vezes se dá para pressionar e apressar para que isso aconteça. Só que o que acontece é que aquela terra pertence ao amigo do amigo que agora está governando. O município, o Estado, a União. Então, esse tipo de politicagem no processo engana o cidadão e a cidadã que está escutando em casa aquela reportagem que mostra como vândalos pessoas que estão agindo dentro da Constituição, que estão pedindo moradia, que estão pedindo terra para plantar. Então, essa informação distorcida, ela tem nome e sobrenome. As pessoas estão comprometidas com quem tem as grandes fortunas. E essas pessoas que estão comprometidas com quem tem a grande fortuna faz com que o cidadão, a cidadã, seja espírita, evangélico, católico, ateu, ateia, não importa. Eles aprendam a repudiar quem está defendendo a minoria, quem está defendendo o pobre, quem está defendendo o oprimido, quem está defendendo quem está passando fome. E nós não podemos mais ser enganados. Estamos numa era em que precisamos tirar as vendas e cumprir o nosso papel de cidadão e de cidadã, dando acesso que é de César. As coisas da terra é meu dever e é meu papel cumprir. Então, eu queria trazer isso para separar e para encerrar. Eu vou só lembrar, eu experimentei junto com Lígia, que é do nosso eixo. Eu não sei, eu acho que Lígia hoje não está com a gente, de vez em quando ela está conversando. E Lígia apresentou um trabalho, gente, numa instituição, que eu não vou dizer o nome, e eu saí só longe de onde eu moro, mas eu fui ouvir Lígia, porque aquele tema me interessava, que era sobre promoção social. Quando Lígia apresentou políticas públicas, falou até do debate com relação às políticas voltadas para proteção, né? Defesa do direito da mulher, proteção no combate à violência. E Lígia falou algumas coisas e falou da importância desse link. Isso tem uns 10 anos, ou talvez até mais, mas tem uns 10 anos. Lígia, quando fez essa fala, que ela linkou e mostrou a importância da casa espírita, dos que trabalham no setor de assistência ou assistencialismo, não importa, mas que Lígia linkou e disse assim, da importância dessas pessoas responsáveis por esses setores conhecerem, para poderem encaminhar esses trabalhadores e essas trabalhadoras ou frequentadores para um espaço que possa lhe direcionar, lhe encaminhar para os serviços públicos, fosse um CRAS, um CREAS, CAPS,
não importa. Quando ela falou disso, eu lembro que um senhor, ele fez uma fala, trabalha muitos anos fazendo o trabalho de, né, caritativo da casa, e ele disse assim, estes assuntos, eu recordo, porque teve uma hora que eu me posicionei lá na frente e eu disse que eu ficava muito triste ver nos tempos de hoje, onde as políticas públicas estavam sendo ampliadas, estavam se discutindo, estava no auge de políticas públicas surgindo. Então, ficava muito triste de ver a direção de um centro falar dessa maneira, quando esse senhor, que ele estava falando dentro do que ele tinha aprendido até aquele momento, ele disse que deveria deixar para que aqueles espaços externos fizessem esse tipo de trabalho. O que ela falou foi, a gente acolhe, a gente está ouvindo. A gente precisa saber quais são os locais, os direitos que aquela pessoa tem para ir buscar ajuda, para diminuir mais rápido aquela dor, aquela fome, aquele problema. Aí ele disse que a nós só nos interessa pregar o amor. A nós espíritas só interessa pregar o amor. Isso eu nunca esqueci. Quantas pessoas têm isso como lema até hoje? Apenas pregar o amor. E não agilizar, junto com a pregação do amor, agilizar que aquela pessoa saia daquela situação, muitas vezes, de vulnerabilidade social, apenas não, de risco de morte, né? De risco de morte, de risco de agravar-se aquele problema, de rompimento de vínculos, que seus adolescentes e familiares tenha que ser retirado de dentro de casa por uma situação, perda de pátrio poder, que quando a gente pode encaminhar, pode minimizar, são os CAPSes que podem orientar, encaminhar para tratamentos de determinadas pessoas que estão em situação com a saúde mental comprometida ou outros motivos qualquer. Então, é muito delicado e eu acho que se faz muito importante a gente lembrar disso, tá certo? Separar o que é o filantrópico, o assistencialismo, do que é a assistência social, que é um eixo da Seguridade Social, e que nós precisamos conhecer como espírita, para que no nosso trabalho que nós fazemos de filantropia, de prestação de serviços assistenciais, a gente encaminhar para o acesso às políticas públicas, seja da assistência social, seja da saúde, seja de qualquer setor for, para que a gente possa melhor servir no nosso papel de espírita, de trabalhador espírita. Ok. Nós estamos chegando ao fim do nosso trabalho de hoje, nossa live de hoje. Queria agradecer muito a Cessa, a Montalvão, que nós possamos dedicar as nossas boas vibrações, os nossos bons pensamentos, as nossas orações, para que a Alessandra, lá em Maceió, né, melhore logo, se restabeleça. Ela está aqui, aí onde tu tá, para mim tu estava já botando de Guararapes. Esse povo tudo mostrado. A live hoje aqui, eu aqui em Recife, Montalvão lá em Aracaju, e Cessa toda mostrada lá em Maceió. Então, que nossa amiga se refaça, né, e melhore logo para poder estar conosco. Para mim, a gratidão pela oportunidade de estar com vocês, aprendendo, trocando, construindo, eu penso muito nisso. Eu sei que o movimento espírita ainda tem muita coisa por construir, e o movimento espírita progressista é que tem mesmo porque ele é novo, e a gente está se desenhando ainda, aprendendo a fazer e dando os nossos primeiros passos em direção à organização. A próxima segunda-feira, a live vai ser do eixo Espiritismo, Família, Educação, Gênero e Sexualidade. Tem uma novidade, nós estamos colocando a alcunha Educação no nosso eixo para poder abraçá-lo. Então, a partir de agora, o nosso eixo é Espiritismo, Família, Educação, Gênero e Sexualidades. Nós vamos ter, o tema é dia 30, segunda-feira, o corpo educado, as vidas que importam e as lágrimas permitidas. Vão ter a minha presença, Yara Daniele, que é professora e formada em Ciências Sociais, é professora lá de Fortaleza, e nosso amigo Jean Paul, que tem um blog e tem nas redes sociais dele, é um gay espírita.
quem quiser procurá-lo. Então, nós vamos debater aí, embasados em Kardec, obviamente, mas em Judith Butler, em Gracília Lopes Louro, em todo esse povo que fala sobre o corpo e fala sobre as dores do corpo e fala sobre a validação que o Estado dá a cada dor. Porque cada corpo sente uma dor diferente. O Estado valida ou não valida essa dor de acordo com a cor do corpo, com a orientação sexual desse corpo, com o gênero desse corpo, com o status social desse corpo. Né? E aí nós vamos discutir isso aqui na próxima segunda-feira. Do mais, eu queria agradecer a todas e todos que estiveram presentes, né? Que para nós foi só um motivo de alegria. Maria Paz, Eliane Alves, Sandra Cristina, Sheila, Valquíria, Nina, um abraço. Valquíria, Dielso, meu amigo lá de São Paulo, seja bem-vindo. Marta Marques, Sheila, Maria, Ada Santos, Lindenberg, deixa eu ver aqui para não esquecer ninguém. Zenilda, Cheirinho no Coração, Jacilin, Snaide, Maria Luísa, que fez pedagogia comigo, estudamos juntos. Também Leandro Ricardo, que é daqui de onde eu moro, nosso amigo, conheço desde sempre. Cecília Cavalcante, bem, se eu esqueci alguém. E um abraço todo especial para a nossa voz da consciência, não é? Que nos ajudou na noite de hoje, Maria Alice, e para a Aurorinha, a Aurora também, um cheirinho. Muita paz, beijo no coração de todo mundo, muito obrigado por estarmos juntas e juntos, e foi muito bom ter vocês aqui conosco. Pai, beijo, cheiro no coração.